noite, boa tarde, bom dia. Eu me chamo Ana Patrícia e estou aqui no Defesa na Faixa para abordar o tema Jiu-Jitsu na defesa pessoal. Eu sou uma mulher de 16 anos, parda de cabelo cacheado e estou usando a blusa de MKV do IFRN Parnamirim. E estou aqui com o meu convidado, o professor Edgar Monteiro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Edgar Monteiro, tenho 44 anos, sou uma pessoa parda, cabelo crespo, barba. Estou vestindo um kimono de cor azul, faixa preta. Vamos começar. Como o senhor conheceu o Jiu-Jitsu? Como o Jiu-Jitsu entrou na sua vida? Ana, eu conheci o Jiu-Jitsu no ano de 2002, assim que eu cheguei do Rio de Janeiro, vim morar aqui em Natal. E eu tenho um primo que praticava, na época ele praticava um pouco mais de um ano, ele era adolescente, me levou para fazer um treino e eu fiquei encantado e a partir de então comecei a treinar. O Jiu-Jitsu ele realmente funciona em situações reais de defesa pessoal ou é algo mais esportivo? O Jiu-Jitsu ele tem as duas modalidades e a segunda opção, né, como você falou, do Jiu-Jitsu esportivo é aquilo que tem se destacado nesses últimos tempos. Mas ele foi revelado e ele se estourou no mundo do jiu-jitsu brasileiro como uma modalidade muito eficiente como defesa pessoal, inclusive nessa modalidade que hoje é muito difundida, né, que é o MMA, como uma arte que consegue se sobrepor a demais artes, né? E aí eu não vou fazer aqui querendo comparar toda a arte marcial bem feita, bem treinada, bem executada, ela é eficiente. Mas foi o que colocou o jiu-jitsu no mercado, o que trouxe o jiu-jitsu no mercado foi justamente esse destaque da nossa arte em relação a outras artes marciais. Certo. Qual a principal vantagem do jiu-jitsu em comparação com outras lutas na defesa pessoal? Eu particularmente, como já falei, eu reforço que toda arte marcial, quando treinada, bem executada por pessoas responsáveis, ela é capaz de lograr êxito em cima de uma pessoa que não treina nada, né, que não conhece nenhuma arte marcial. Mas uma coisa que para mim eu sempre tive isso como definição, porque independente do estilo de arte marcial, é muito comum que em algum momento de um combate você entre nesse contato próximo, né? Inclusive, vou dar um exemplo, o boxe é uma luta, é uma arte, né? um esporte, enfim, que você troca soco, mas o árbitro tem que separar porque chega um momento que eles cansam e se agarram. Modalidades como Muay Thai, kickbox, karatê, que são trocação de chutes e soco, chegam os momentos de contato, de proximidade, e é aí que eu entendo que Jiu-Jitsu e Judô ele sobressai, porque é uma arte marcial que ele dá a técnica, ela é justamente nesse contato próximo, né, trabalhando estrangulamentos e torções num contato muito próximo. O pessoal desmerece muito o Jiu-Jitsu porque falam que é uma arte que é só ficar se jogando no chão, se agarrando. Todo mundo que te conhece, ele tem essa. Inclusive eu era um desses, né? Eu morava no Rio de Janeiro e no final da década dos anos 90, o jiu-jitsu ele era. Você é novinha, talvez não vai lembrar, mas eu também já tive sua idade e na minha época, né, foi quando lançaram aquela seriado Malhação e tinha um professor de jiu-jitsu, enfim. Então, no final dos anos 90, o jiu-jitsu era um esporte que estava em evidência, sobretudo no Rio de Janeiro, que era o estado que eu morava. E eu tinha essa discriminação com a arte, porque eu dizia que ou que não funcionava, porque era agarrado, e que, enfim, eu tinha essa discriminação, mas no primeiro contato de treino eu me apaixonei pela modalidade. Uma pessoa menor ou mais fraca consegue se defender bem usando as técnicas do jiu-jitsu? Consegue. Inclusive, na história do jiu-jitsu, né, quando a gente arremete à família Gracie, o saudoso mestre Hélio Gracie, uma coisa que se destaca na história dele é que ele era um jovem muito franzino e doente, né, tinha vários problemas respiratórios, enfim. E ele conseguiu, a família Gracie, inclusive ele, participaram nessa evolução das técnicas, justamente trabalhando com essa questão
dos estrangulamentos e torções, o que proporciona as condições devidas de uma pessoa mais fraca conseguir se sobressair lutando com uma outra pessoa muito maior. Inclusive, outro representante da família, que foi quem realmente se tornou um expoente da modalidade no mundo, que foi o mestre Royce Gracie, no final dos anos 90, quando o atual UFC se iniciou, ele não era nos moldes de hoje, que todos os lutadores usam um leque de artes, né? Tem que saber um pouco de Muay Thai, um pouco de Jiu-Jitsu, um pouco de Judô, um pouco de Wrestling. Naquela época, eles chamavam as referências de cada arte. Então, era um campeão de Karatê, um campeão de Kung Fu, um campeão de Kickbox e um campeão de Jiu-Jitsu, né? Um representante da família Gracie. E tem uma luta épica, né? E assim, era numa noite, um mesmo lutador fazia várias lutas numa noite. Então, assim, era uma espécie de campeonato onde na noite você, sem regra, até alguém desistir. E aí foi épico isso, porque via um homem franzino, que era o Royce Gracie, né, um homem de idade jovem, né, mas um pouco mais de 30 anos, sendo franzino, lutando com gigantes, mestres e lutadores de outras artes, outras modalidades esportivas, e ainda assim ele conseguisse sobressair, sendo vitorioso das primeiras 4 ou 5 edições, lutando contra diversas artes marciais. Então foi isso que colocou o jiu-jitsu no mapa, né? Então era muito restrito, né, o nosso jiu-jitsu brasileiro. Quais são os erros mais comuns de quem tenta usar jiu-jitsu na situação de briga? Erro comum, primeiro, eu não vejo só o jiu-jitsu. Eu acho que qualquer arte marcial passa por essa fase. É um novo praticante. Ele aprende 1, 2, 3 técnicas e acha que já tem condição de estar trocando pancada, né, fazendo confusão. A gente entende, né, eu enquanto professor, e conforme a gente vai criando essa mentalidade de lutador, a boa luta é aquela que não é lutada. Então eu não preciso provar nada a ninguém. Então, a gente não precisa, eu sempre converso com meus alunos, a gente não tem que estar procurando briga. A melhor forma de resolver qualquer conflito é o diálogo ou a fuga da luta. Mas se chegar a uma situação que realmente você precise se defender, o ideal é que você saiba alguma coisa, né? Que você saiba se defender. Essa questão do jiu-jitsu é muito complicado em um cenário. Primeiro que, como é uma luta de contato, né, próximo, é meio que sem sentido a questão de 2 contra 1, né? Então você contra 2, você contra 3, é sem sentido, né? Porque como eu falei, como o jiu-jitsu é uma modalidade de luta de proximidade, acaba que você se torna vulnerável. Quando você está agarrado com um, aplicando uma técnica, você está vulnerável para levar uma cacetada por trás. Então, meio que nesse cenário de 1 contra 2, 1 contra 3, o jiu-jitsu ele se torna uma arte ineficiente, menos eficiente, né, do que outras modalidades que você combate de forma solta. E o outro, que a gente sempre fala, não existe, ninguém tem vida de videogame, né? Você não entra em combate com quem está armado, né? Mesmo que seja uma arma branca, um pedaço de pau, você realmente precisa ter consciência daquela situação que você vai enfrentar. E se for o caso, né? E aí no último caso, ainda assim existem técnicas de você conseguir minimizar a agressividade do oponente, você conseguir se defender. Então, o ideal é que, como eu falei, não entre fuja dessa situação de enfrentamento, mas, né, em ter que se enfrentar, né, você precisa avaliar o cenário, né? Não faz sentido, né, no jiu-jitsu querer enfrentar, lutar contra 2, 3 contra um grupo, né? É totalmente incoerente. Boa noite, boa tarde. O que muda entre o jiu-jitsu de competição e o jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal? O que muda? Eu acredito que são estilos diferentes, né? No jiu-jitsu esportivo, você usa de estratégias, de técnicas, mas muito por essa questão de pontuação,
o uso da modalidade dentro das regras da federação que você está competindo. É uma pegada de treino diferente daquele que você tem um viés mais de defesa pessoal, né? Então é muito diferente, né? Então, jiu-jitsu como defesa pessoal, você estuda casos, né, de situações de agressão, né, quando alguém, no caso de mulher, que puxa o cabelo, né, ou então no caso de homem, né, sofreu um empurrão. Então você tem o estudo de caso para aplicar as técnicas. E, como eu falei, modalidade esportiva você trabalha com essa questão de pontuação, eu estou por baixo, vou ficar por cima, não sei o quê, tantos pontos por isso, entrada de finalização, vantagem daquilo, amarra, não sei o quê. Exatamente. Quando você treina nesse viés de competição, é uma estratégia de treino. Quando eu treino para aprender a me defender, aí é outra situação. Hoje, via de regra, o jiu-jitsu, por ter essa visão desportiva, ela acaba que é o que é mais comum. Você hoje nas academias não tem muito essa ideia de estar treinando jiu-jitsu para se defender. Diferente da época que eu entrei, mas hoje culturalmente não é. Você treina com aquela questão do corpo, da atividade física, da própria prática do jiu-jitsu em competições, e meio que está ficando para trás essa questão do jiu-jitsu como uma arte marcial, né? Eu faço parte de uma escola que ainda a gente chama de old school, né? Velha escola. É um jiu-jitsu que ainda tem essa pegada de defesa pessoal, né? Mas é uma coisa que está caindo em desuso na nossa modalidade. No caso, as escolas agora de jiu-jitsu estão cada vez mais focando mais na competição. Isso, meio que se tornou... Eu particularmente até acho que a gente tem perdido, né, na qualidade do jiu-jitsu enquanto arte marcial, justamente por isso, porque tem se focado muito nessa questão de competição. E outra coisa, muita gente que entra para fazer não quer competir, a pessoa quer entrar porque quer fazer uma atividade física, porque quer aprender a se defender, né? E muitas das vezes, muitas escolas fica naquela, você entrou, e aí, já vai ter competição, você vai entrar na competição e tal. Então, assim, eu entendo que o jiu-jitsu ele tem espaço para os dois campos, né? Tanto como defesa pessoal, como arte marcial, né? E aí, quando eu falo arte marcial, é aquela questão da disciplina, do respeito à hierarquia, né? Ao respeito aos professores, e tem espaço para o lado do lado esportivo, que você vai entrar e vai competir, vai participar de eventos, né? O jiu-jitsu permite esses dois lados, né, da nossa arte. Quanto tempo de treino em média alguém precisa para conseguir se defender na rua? Como já falei anteriormente, né, essa questão de tempo e técnicas, isso é muito relativo. Primeiro que eu particularmente não acho legal essa ideia de que a gente vai... eu tenho tanto tempo para poder ter condição de me defender, porque meio que passa uma ideia que quem treina vai estar brigando. A ideia não é essa. Como eu falei, né, a ideia é que você fuja do conflito. O ideal, sempre o melhor cenário, é você fugir de qualquer situação de conflito, né? Mas, sendo necessário você entrar em um combate, que você saiba alguma coisa. Então, questão de tempo é muito relativo, muito relativo. Mas, um atleta, né, uma pessoa que treina de forma regular, ela com 1 ano de jiu-jitsu, ela já tem condição suficiente, né, de forma muito básica, elementar, ela tem condição de se defender, né, de ter o primeiro contato de fugir de situações com agressores. Então, 1 ano, acredito que 1 ano bem treinado é condição suficiente dela se defender. E aí eu reforço, estou sempre batendo essa tecla. O nosso conselho, a orientação é que se fuja, né? A gente não treina com essa finalidade. Não é a finalidade do jiu-jitsu você está
querendo colocar à prova, mostrar que você é capaz de se defender. Eu mesmo não vendo essa ideia. Eu tinha feito uma pergunta antes que o senhor respondeu e acabou que entrou nesse tema, nessa próxima pergunta que eu vou fazer. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, que é: o jiu-jitsu é eficaz contra mais de uma pessoa? Por quê? Eu falei sobre isso, né? É a situação que eu acho que é uma situação desfavorável. É nesse enfrentamento, combate mais de uma pessoa, né? Porque como as técnicas do jiu-jitsu envolvem esse contato próximo, né? Imobilizações, torções, então você está ali de forma muito próxima, né? E você não consegue aplicar técnica em mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, mesmo que você fica vulnerável. Então, passou de um agressor, né, um combate com mais de uma pessoa, eu acredito que nesse aspecto o jiu-jitsu se torna menos eficiente. Agora, mano a mano, né, homem, mulher, enfim, uma pessoa com outra pessoa, aí, sem sombra de dúvidas, na minha perspectiva, eu não sou dono da razão, eu entendo que é uma das, se não for a técnica, a arte mais eficiente nesse combate pessoa a pessoa. Quanto tempo de treino em média? A próxima pergunta é uma das que eu mais estou esperando para fazer, é uma das que eu mais estou ansiosa para você responder. Já passou por alguma situação que foi preciso se defender usando o jiu-jitsu? E qual? Já, uns anos atrás, eu sou guarda municipal de Mossoró e eu estava no patrulhamento, né, com minha equipe, na época eu fazia parte do pelotão ambiental, e a gente se deparou com uma moto em atitude suspeita, né, cruzou em alta velocidade no centro da cidade, e a gente fez o acompanhamento tático, né, terminando com a abordagem. É uma dupla que estava de moto, só que os dois estavam muito sob efeito de produtos químicos, né? O piloto estava muito eufórico, e o garupa estava letárgico, estava bem, né? Uma mistura de álcool com alguma coisa, e já o piloto estava muito eufórico. E ele depois eu fui saber que ele era um praticante de MMA, ele era maior do que eu e muito forte, muito grande. E quando a gente foi fazer a abordagem, né, chama de busca pessoal, que a gente vai verificar se a pessoa está portando alguma arma, né, ou arma de fogo, ou uma arma perfuro cortante. E quando eu fui fazer esse contato da busca pessoal, meio que ele não deixava, né? Ele voltava para frente e levantava os punhos, né? Querendo chamar para a briga, né? E uma coisa assim, totalmente desequilibrada. Só que eu observei que ele estava desarmado. Então, como eu vi que ele estava desarmado e o outro estava muito sem condições de reação, o nosso foco da equipe era esse que estava muito eufórico. E aí o que eu fiz? Eu retirei minha arma de fogo, entreguei minha colega, como eu vi que ele não tinha nenhuma arma com ele, né? E aí eu entreguei a arma à colega e eu fui para concluir a busca pessoal dele, né? Para fazer a contenção dele, porque ele estava realmente em uma situação muito agressiva. E o que salvou nesse momento foi o jiu-jitsu, porque quando eu realmente, né, fui usar a técnica de abordagem, ele reagiu. E no momento que ele reagiu, eu entrei numa técnica chamada double leg, ou baiana, e aí eu joguei ele no chão e começou ali aquele via de fato, e eu consegui fazer o algemamento, né, algemei, e enfim, a gente fez a contenção e apresentamos na delegacia, né, enfim, naquela situação, direção perigosa, desacato, e aí foi feito o procedimento na delegacia, mas nesse momento o que me permitiu, né, justamente fazer essa busca pessoal e contenção foi justamente o conhecimento de jiu-jitsu, né, porque se eu não treinasse, se eu não soubesse, com certeza eu não iria para cima de uma pessoa que era maior do que eu, mais forte do que eu,
e que realmente estava muito alterado, estava fora de si. Terminamos por aqui. Muito obrigada por nos assistir. Então, resumo de tudo, apenas pratique jiu-jitsu. É isso. Boa noite. Boa noite, obrigado.